E aí, vamos estudar a lição? Você sabia que a Bíblia trabalha com uma ferramenta chamada tipologia? O que é isso, pastor? É um método representativo para anunciar uma verdade maior que está por vir. Verdade. Exemplo, Cordeiro é um tipo de Cristo. Quando Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apareceu, então não mais houve a necessidade de sacrifício do Cordeiro. É o tipo encontrando o antítipo. Diante dessa cena, outras coisas vão se anunciando. No santuário, por exemplo, o candelabro significava Jesus, a luz do mundo. O pão simbolizava Jesus, o pão da vida, assim como o cordeiro representava Jesus, o Cordeiro de Deus. A tipologia não para por aí, porque quando você entra e percebe o incensário no santuário, Jesus, o intercessor entre Deus e os homens. E aí você tem uma lista de textos, especialmente do Novo Testamento, anunciando o tipo encontrando-se com o seu antítipo. Observe, Mateus capítulo 12, verso 40, o Evangelho anuncia acerca de Jonas, assim como Jesus esteve na terra e ressuscitou ao terceiro dia, Jonas também esteve no ventre de um grande peixe e no terceiro dia foi colocado para fora. Assim como os ossos foram anunciados que aconteceria, os ossos de Jesus não seriam quebrados, exatamente assim se cumpre aqui no capítulo de João, capítulo 19, verso 36. Os ossos do Cordeiro não eram quebrados no sacrifício e os ossos de Jesus também não foram. Você observa um outro exemplo aqui, de João capítulo 3, verso 14, fazendo a referência a Números 21, porque quando o povo de Israel foi atacado pelas serpentes abrasadoras no deserto, uma serpente de bronze foi erguida e se alguém olhava para ela com fé, era curado do veneno da serpente. O que isso significa? Que está sendo anunciado, e Jesus confirma isso em São João capítulo 3, que quando ele foi levantado sobre o madeiro, tal qual a serpente de bronze no deserto, ele também aniquilava todo o veneno da serpente, chamada antiga serpente diabo, Satanás. Ou seja, o tipo e o seu antítipo. Em Romanos capítulo 5, verso 14, Jesus é comparado como o segundo Adão. Por quê? O primeiro veio e foi derrotado. O segundo foi exatamente para mostrar que o primeiro, se tivesse um posicionamento diferente, teria obtido a vitória pela graça de Deus. É o tipo e o antítipo. Primeiro Adão, segundo Adão. Em João capítulo 1, verso 29, Jesus é identificado como o Cordeiro. Aliás, João, quando o viu, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O tipo sempre encontra o seu antítipo. E que assim seja também no cumprimento em relação a Noé, porque o próprio Cristo anunciou, porque a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé casavam-se, davam-se em casamento e toda aquela coisa e tal, e daqui a pouco veio o Filho de Deus. Daqui a pouco que virá também, que essa seja a nossa expectativa de cumprimento real, ou seja, daqui a pouco também o Filho de Deus virá. O tipo encontrando o seu antítipo, e que assim seja em nome de Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque o Senhor, de um modo muito esclarecedor e pedagógico, sempre procurou alcançar o coração das pessoas, colocando a mensagem de modo que entendamos. Muito obrigado pelo teu esforço em fazer-nos entender as coisas celestiais eternas. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender cada vez mais e que possamos entender que aquilo que o Senhor anuncia através de um tipo vai ter o seu cumprimento e que assim seja em nome de Jesus em todos os aspectos, inclusive na tua volta, hoje e sempre. Amém.